A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja tida como uma igreja histórica. A histórica porque ela é fruto da Reforma Protestante, assim como igrejas como Igreja Congregacional, a Igreja Batista. A Igreja Presbiteriana ela é fruto da Reforma Protestante. Nós somos herdeiros da chamada teologia calvinista, fruto da Reforma Protestante do século XVI. João Calvino foi um reformador de segunda geração e é conhecido como sendo o teólogo da Reforma. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem como sua única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas. Nós entendemos que tudo que acontece na vida do ser humano acontece a partir de Deus. Deus se move ao encontro do homem, Deus toma a iniciativa. Nós somos teístas, entendendo que Deus é um ser transcendente, criador de todas as coisas, que é revelado através da própria natureza. O Salmo 19 nos dá essa conotação clara de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E, portanto, cremos nesse Deus transcendente. Mas, diferentemente daquilo que creem os deístas, fruto de uma época de pensamento, a época iluminista, nós cremos também num Deus imanente, um Deus que intervém na história, um Deus que se relaciona com o homem, portanto, um Deus completo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chega aqui no Brasil em meados do século XIX, no dia 12 de agosto de 1859, e quem chega aqui é o missionário pioneiro, reverendo Asbjørn Green Simonton, mais conhecido como Simonton. E o Simonton ele é um missionário mandado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, solteiro, chega aqui solteiro, tem uma vida dificílima no aprendizado da língua. Depois que chegam alguns colaboradores, o Blackfall, seu cunhado, que era casado com a irmã do Simonton, Simonton vai retornar aos Estados Unidos para divulgar o trabalho aqui no Brasil, o crescimento do trabalho. E lá, nessa viagem, ele vai conhecer uma jovem, vai casar-se com ela, retorna para o Brasil, ela grávida agora, e ela vem falecer com complicações por causa do parto. E mesmo assim, mesmo diante dessa aparente tragédia, o Simonton permanece firme, servindo a Cristo aqui no Brasil. Aqui, particularmente na cidade do Recife, nós tivemos a presença do presbiterianismo com a chegada do John Rockwell Smith, um pastor. Vai morar numa rua bem conhecida aqui pelos recifenses, que é a Rua do Imperador, um sobrado número 71. E ali, durante algum tempo, ele vai se reunir com um grupo de pessoas que começam a ouvir o Evangelho. E o interessante é que a formação dessa igreja acontece com 12 membros apenas. A igreja presbiteriana ela tem essa conotação porque vem dos presbíteros. A palavra grega presbíteros significa anciãos que podem, assim, dirigir a igreja. Ela não tem um regime episcopal, ela não é episcopal, porque ela é dirigida por estes presbíteros. O pastor da igreja também ele é um presbítero. Há uma diferença apenas da função, porque os pastores são chamados presbíteros docentes. Eles vivem para o ministério, enquanto que os demais presbíteros são chamados presbíteros regentes. E o pastor não manda na igreja. Quem manda é um corpo de oficiais que é formado pelos presbíteros da igreja local e pelo pastor da igreja. Então, é a igreja em que esses presbíteros, de maneira democrática, são escolhidos pela comunidade local, ou seja, os membros comungantes, aqueles membros que foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé, num dado dia que foi marcado para a eleição para oficiais, escolheram assim quem eles quiseram escolher
para que fossem representados por esses presbíteros. Essa igreja, reunida a pelo menos mais 4 igrejas, ela forma um presbitério. Esse presbitério tem um presidente que rege essa igreja um tanto assim regional. 3 presbitérios reunidos vão formar aquilo que é chamado sínodo, que é mais abrangente, é um aspecto maior, uma parte maior dessa nossa igreja. Esse sínodo, então, é dirigido por também um presidente que é eleito de 2 em 2 anos. E por último vem o nosso Supremo Concílio, que reúne todos os sínodos do nosso Brasil. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou. Na igreja presbiteriana, os pastores não são obrigados ao celibato. Obviamente que alguns buscam essa opção. Há opção e não há imposto. Não existe imposição para que o pastor não case. Ele pode sim ser celibatário, tá certo? Mas não é uma prática na nossa igreja. A grande maioria, talvez 99% dos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil são casados, têm filhos, não temos dificuldades com relação a isso. Entender que as Escrituras Sagradas fazem do casamento algo santificado e que deve ser praticado pelos homens. Com relação à possibilidade de mulheres poderem ou não desenvolverem trabalhos na igreja como pastoras, nós queremos dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem essa prerrogativa, ela não aceita a ordenação de mulheres nem para o diaconato, nem para o presbiterato e muito menos para o pastorado. Fazemos isso não por uma razão qualquer, mas lendo nas Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um princípio. Você vai ver que no Antigo Testamento sempre os homens eram chamados para serem sacerdotes do templo. Não existiam sacerdotisas entre o povo judeu, que é a origem do cristianismo. Igualmente, no Novo Testamento você não vai ver apóstolas, mas você vai ver apóstolos, que são chamados para desenvolver um trabalho especial. As mulheres têm um ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil fantástico, através das sociedades de auxiliadoras femininas. Elas desenvolvem suas atividades em todas as áreas, sociais, ministeriais, missões, todas elas. Contudo, não existe ordenação nem para o diaconato, nem presbiterato, muito menos para o pastorado da igreja. É uma igreja, como vocês poderão perceber, que tem uma preocupação com a formação teológica dos seus líderes, dos pastores. Nós temos aqui no Brasil aproximadamente 8 seminários. O Seminário Presbiteriano do Norte é um dos seminários mais antigos. Por exemplo, o Seminário Presbiteriano do Norte, ele está fazendo agora esse ano 110 anos. E é conhecido como Casa de Profetas. A liturgia na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela segue o padrão estabelecido pelo reformador João Calvino. Ele inicia-se sempre com um momento de reflexão. Nós entendemos que pecamos contra Deus por pensamento, palavras e ações, então confessamos a Deus os pecados, cremos que Jesus já pagou por esses pecados na cruz do Calvário. Na sequência, nós adoramos a Deus com hinos. Temos também a pregação do Evangelho, que João Calvino entendia e a Igreja Presbiteriana também entende que é o centro do culto cristão. Em todas as outras partes nós entendemos que nós ministramos a Deus, nós falamos a Deus. Na pregação Deus fala ao homem. E por último, quando temos pelo menos uma vez por mês a celebração da Ceia do Senhor. A palavra de Deus é viva dos nossos corações, porque um dia o nosso amigo Jesus decidiu partir o seu corpo
por causa da sua vida e por causa da minha vida. Entendemos que só existem dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, que não apenas para o presbiteriano é um memorial. Nós não cremos que há uma mudança nos elementos, no pão e no vinho. Nós cremos que eles continuarão sendo pão e vinho, não há a transubstanciação. Nós cremos que eles continuarão sendo pão e vinho. Contudo, eles representam o corpo do Senhor Jesus Cristo e, ao serem ingeridos de forma simbólica, há um alimento espiritual. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma preocupação com a formação do ensino que é oferecido para a própria sociedade. Então, para você ter uma ideia, o grande reformador Calvino, que nós adotamos a sua teologia, uma preocupação dele era que no lado de cada igreja houvesse uma escola. E a Igreja Presbiteriana ela começa aqui no Brasil com essa preocupação de oferecer ensino da melhor qualidade e que hoje ainda permanece sendo um grande marco do presbiterianismo no Brasil. Me sinto de fato muito feliz, até porque entendo que a fonte da felicidade está em você estar no centro da vontade de Deus. Eu amo a Jesus, amo a igreja, mas entendo que a igreja não é a minha mola propulsora, não é ela que me dá a salvação. Quem me dá a salvação é Jesus. Eu agradeço a Ele porque Ele me concedeu ser seu servo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso eu sou feliz.